Hoje, em Terceira Visão, estamos aqui com Dona Elce, do Brugras, que é pesquisadora e que foi educada na Inglaterra, né, Dona Elce? Foi. Onde os fantasmas fazem parte da tradição. Mas por que é que você resolveu estudar esses fenômenos? Exatamente porque um médium de materialização, fornecendo esse ectoplasma, ele torna o espírito visível, ele é fotografável, ele é palpável. O próprio ectoplasma já foi mandado a laboratórios, foi pesquisado por eminentes pessoas, como até um prêmio Nobel, que foi William Crookes. Quer dizer que, para uma pessoa de uma outra dimensão aparecer, obviamente ela tem que usar essa energia de uma pessoa que disponha dela, e de certa forma permita que ela fique visível a todas as pessoas que estejam presentes. Bom, o ectoplasma é uma substância semimaterial, semi-espiritual. Nós não sabemos exatamente onde se localiza no corpo. Pensa-se que seja entre os ossos e os músculos, porque muitos médiuns de efeitos físicos batem com os braços, como se quisessem soltar. Outros emanam o ectoplasma por todos os orifícios, pelas narinas, pelo ouvido, pela boca, pelo bico dos seios, pelo umbigo, até pelos órgãos sexuais e o ânus. Eu sei que a senhora tem uma coleção de fotografias maravilhosas sobre o assunto, e eu gostaria de mostrar para os telespectadores e que a senhora explicasse o que é essa foto. Bom, esse é de um médium inglês, Jack Weber, que morreu em 1940, bastante recente. Ele está emanando ectoplasma da boca. Como vocês veem, parece um tecido. Um gaze, né? Exatamente por isso, antes das sessões, eles faziam o médium regurgitar, porque eles temiam que ele tivesse engolido uma gaze. Esses médiums, eles têm que passar por uma série de averiguações, né? Às vezes eles deixam o médium nu, porque eles pensam que é truque, porque é muito fácil fazer truque nesses médios, não é? Quer dizer que distinguir o falso do verdadeiro, às vezes, não é tão simples assim. Não é. Vamos ver a outra fotografia, que também é muito curiosa. Quer dizer que, em princípio, o médio se bate, vai deixando sair aquela energia e depois. Bom, na primeira vocês viram o ectoplasma caindo da boca. Agora, sem ninguém suspendê-lo, ele sobe. Agora ele cai. Você está vendo? Continua como um tecido, mas na ponta ele começa a endurecer, formar um bastão. Mas na ponta do bastão forma uma mãozinha, como mostra aquele quadrado em cima, com 3 dedos. E esses dedos é que apanham os objetos. E todas essas fotos foram tiradas com infravermelho por uma pessoa de grande nome na Inglaterra, Harry Edwards, um homem que praticou curas em gente de todo o mundo. Isso significa que a energia ectoplásmica só aparece diante de um filme especial, quer dizer, só aparece na fotografia. Não, em certas ocasiões tem aparecido até em luz, com a luz, mas é que machuca muito o médium. Ele sofre muito. Então se costuma fazer no escuro ou então fotografado com infravermelho. Muito bem, realmente. Agora vocês estão vendo como aquele bastão pega os objetos. Ele procura esses objetos por toda a sala. Os objetos chegam mais perto. Que objeto é aquele? É uma corneta? É uma corneta. E é através dessa corneta que os espíritos falam muitas vezes. Quando eles não usam a caixa de som formada pelo ectoplasma que sai do ouvido dos médiuns. Quer dizer que, deixa eu entender bem, sai o ectoplasma, forma uma caixa que sai o som e o espírito fala para aquela caixa. Mas às vezes falam através da corneta. E às vezes fala através da corneta. Os objetos mudam de lugar, sempre carregados por esse bastão. O bastão é extraordinariamente firme. Tinha uma médium italiana, Eusapia Palladino, que conseguiu levantar um piano de cauda. E reparem que o médium está todo amarrado. Ele tem 4 laçadas de corda à roda da cintura. Os braços estão amarrados, os pés também.
Agora está vendo, a corneta chegou até a boca dele. Agora, isso é completamente impossível. Não tem ninguém segurando. As mãos do médium amarradas, a corneta na boca. Agora vocês vão ver que o ectoplasma é um fenômeno comum a todos os médiuns de efeitos físicos, porque eu estou mostrando Eva C., Eva Carrier, cujo ectoplasma também emanava do ouvido, formava uma caixa de som, ou então formava uma espécie de rede onde os espíritos materializavam o rosto. Bem no centro, vocês podem ver o rostinho. Se nós passarmos para o próximo slide, nós vamos ver esse rosto aumentado. Como é que foi materializado? Os espíritos acalcam este ectoplasma muito macio sobre o rosto do espírito e formam esta imagem. Agora nós vamos ver um fato muito curioso. O ectoplasma emanou do seio dessa médium. Ele emanou, eu não posso mostrar tudo porque não tem todos os slides, mas emanou em forma de uma longa corda cheia de nós. Essa corda começou a formar um tecido, como vocês podem ver, metade tecido, metade não. E ficou pendurado lá enquanto estava sendo fotografado. Vamos ver outro agora. Novamente emanando da boca. O que eu estou querendo mostrar com esses slides é que o fenômeno é comum a todos. Homens, mulheres, até crianças têm conseguido esse feito. Emana dos orifícios, emana sempre do mesmo jeito. Uma espécie de, primeiro uma nuvem, depois uma gaze e depois forma em bastão. Bom, ali eles materializaram uma mãozinha e puseram a mão em cima da testa da médium. A médium está em profundo transe também, Eva Carrier, Eva C., que ele chamava. É sempre um transe inconsciente, né? É, sempre, é. Como a modelagem é bastante laboriosa para os espíritos, eles costumam modelar somente o rosto para que as pessoas conheçam, especialmente se é de uma pessoa falecida. O resto, esses véus, são simplesmente o ectoplasma jogado por cima. E esta é a razão porque todos os santos aparecem com vestimentos semelhantes, véus. E os fantasmas também, né? Como os fantasmas, um lençol que voa, né? Exatamente. Mas é o rosto que é modelado. O resto é simplesmente jogado por cima. Isso aí é tudo ectoplásmico. É por isso que às vezes a materialização ou as visões aparece só um pedaço da pessoa, não aparece o resto, né? Também. Então parece a pessoa deslizando, né? Pelo menos os relatos são assim, né? Agora, outro fenômeno desse mesmo Jack Weber. Ele era todo amarrado com cordas na cintura, nos braços e nos pés e vestia um casaco. Mas os espíritos tiravam o casaco dele com a maior facilidade. Vocês estão vendo, apesar de amarrado, em alguns casos as pessoas seguravam as mãos deles. Nesse caso aí não está, mas o casaco está saindo. No próximo, vocês vão ver o casaco quase fora. É como que desmaterializado aqui? Não, eles simplesmente tiram, ninguém compreende como. Levantando o casaco e depois ele fica despido do casaco e torna a vestir. Agora é um caso de levitação. Essa mesa bastante pesada, cheia de livros, como se pode ver, livros bastante grossos, levantado com a maior facilidade. Andava pela sala, chegou numa sessão, andar em cima da cabeça das pessoas, tocando nelas. Depois voltou ao seu lugar de novo. Essa é outra mesinha que estava do lado. Também ela dava volta para a sala. Essa energia que faz essa mesinha andar é a mesma energia? Como é que é isso? São os bastões ectoplásmicos. Por exemplo, o Zap Paladino conseguia levantar um piano de cauda. Isso não é nada para eles. Coisa, né? A gravidade para eles não tem um outro sentido, né? Não tem sentido. Não tem porque sentido o próprio Weber, uma vez foi levitado, andou à roda da sala, pisou nos ombros e na cabeça de todos. E ninguém sentiu o peso.
Mas ele levitou uma certa ocasião, levitou até o teto e deixou uma marca no teto para mostrar que ele tinha levitado. Que essa energia envolvia ele e vencia a gravidade. Não sabemos todos os detalhes. É, realmente é. Sabemos que nós fotografamos, que nós lemos e vemos, né? Esta é uma foto muito interessante, porque mostra o desdobramento do médium e ocorreu 12 dias antes dele desencarnar. O que é um desdobramento, dona Elsa? Quando o espírito sai do corpo. Quando você deixa o seu próprio corpo. É muito curioso isso, porque 12 dias depois ele morreu. E realmente eu percebo que esse trabalho de trazer essas evidências é significativo, na medida em que nós estamos amontoando evidências da sobrevivência da gente após a morte física, da manifestação daqueles que já estão em outra dimensão, que vêm até nós, e que esses fenômenos não são apenas frutos do nosso psiquismo mórbido, mas são fenômenos reais, são fenômenos autênticos. E assim nós podemos compreendê-los melhor, tirando ele das áreas místicas para trazê-lo para a área do conhecimento, para a área do cotidiano. Vocês já imaginaram vocês irem a um fotógrafo, tirar uma fotografia, quem sabe por um passaporte ou por uma carteira de identidade? E quando a foto é revelada, você vê que não é só você que saiu na foto, mas também saiu o espectro do seu avô que já desencarnou. Realmente, essas fotografias são fantásticas e elas existem em todo o mundo. A gente chama fotografias de extras. Dona Elsa está aqui hoje conosco para falar sobre essas fotografias incríveis, né, Dona Elsa? Essa é incrível, Elsa. Bom, esses eram dois pescadores e um amigo resolveu tirar a foto deles pescando e quando for revelada está esse extra no meio. Vocês podem ver que ele está de costas. Claríssimo, né? Claríssimo. Você vê bem que é um homem, né? Calças claras. Mas ninguém reconheceu. Nós estamos cercados desses seres estranhos que saem em fotografias. Isso, vamos ver mais uma. Naquele tempo eu trabalhava na Pan American Airways e esse senhor que está à extrema esquerda era o gerente da Pan American e ele ia mudar-se para a Argentina. Então deu uma festa de despedida em que me convidou, eu estou na frente e tem o Luiz Mila, esse que está com o rosto meio virado e mais dois colegas. E alguém tirou essa foto. E muito bem, cada um de nós recebeu um de lembrança. E quando eu fui olhar a minha, eu vi que tinha uma criatura lá na janela, olhando para fora e rindo. Mas eu sabia que a casa estava vazia, porque como o gerente estava mudando, eu também tinha visto a casa por dentro, não tinha móveis, não tinha ninguém. E a própria empregada já tinha sido despedida. Mas aí na extrema direita, eu só reparei diversas semanas depois, eu estava olhando e vi este rosto. Mas não o reconheci. É um homem de óculos, É um né? homem de óculos. Eu pensei para mim, o que está fazendo? A cabeça meio torta ali, né? Está torto ali. É isso que me chamou a atenção, que está torto, estava torto. E algum tempo depois, quando eu estava na federação, alguém me disse que havia uma pilha de jornais velhos. E eu gosto muito de jornais velhos para ver se tem notícias, coisas que passaram, se vale a pena. Eu estava olhando os jornais quando eu vi um retrato que é este da esquerda. Se vocês compararem esse senhor à esquerda, fotografado nesse velho jornal, ele foi o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E é ele que está naquela foto. E essa foto, dona Elsa? Bom, essa moça atrás, alguém tinha tirado a foto dela e apareceu esse rosto. Nunca foi reconhecido, não sabe quem é, e ela estava sozinha no quarto, mas o espírito, se é espírito ou seja lá o que for, quis fotografar. Está aí. É o de baixo, é o espírito? Esse rosto bem branco. O de cima é a pessoa? É a pessoa. Ele ficou bem claro, parece o rosto de uma moça, né? Sorrindo. Está bem claro mesmo. Este é a mesma coisa. Essa moça estava sendo fotografada. Quando foi revelado o filme,
apareceu essa figura estranha de um outro século e pensa-se que é o que eles chamam fantasma que assombra a casa. Na Inglaterra está cheio. Diz lá, terra dos Sim, é famosa por ser a terra dos fantasmas, né? Terra dos fantasmas. É verdade. Vamos ver outra. Esta é engraçadíssima e eu preciso explicar. A pessoa, na parte inferior do quadro, primeira, de baixo para cima, é um grande mágico que perseguiu terrivelmente todos os fenômenos espíritas, dizendo que tudo era fraude. Rodini. Houdini, ele chamava-se. É exatamente este. E ele... acima dele tem uma outra pessoa. Ah, mas ele não tirou, esses são todos extras. Ele nunca quis fazer um comentário sobre essas fotos. Ah, porque ele combatia. Ele combatia. Os fenômenos de materialização. Eu acho que foi feito a propósito. Quer dizer que ele é só esse de baixo. Os 4, 5 rostos tem ali, não é? Bom, tem 3, 4, muito quatro. claros, né? 1, 2, ali, aqueles são 4. Esses não são de pessoas vivas. Ali no meio tem, parece bem uma cigana, né? Com um lenço. Perfeito. É uma coisa. Mas é curioso porque ele tanto perseguia os fenômenos e ele mesmo foi fotografado com os extras. Parece que foi feito a os propósito. espíritos gostam de fazer isso, né? Uns brincadeiras assim. Que luta do pessoal da outra dimensão para fazer a gente entender que eles existem, né? Arranjam de tudo para mostrar, nós estamos aqui, nós existimos, né? É realmente difícil a gente acordar para essa realidade. Mas nós chegamos lá. Vamos ver outra. Essa foto da esquerda foi tirada na Inglaterra e saiu publicada num jornal inglês chamado Psychic News. É um retrato, foto de uma criança, mas acima da foto da criança está o rosto de um homem que foi reconhecido como sendo esse da direita. É quase que idêntico. Impressionante. Mas se vê que está numa posição um pouco diferente, que não é a mesma posição. Os olhos também estão diferentes. Estão diferentes, estão em outra posição, isso mesmo. Mas vê-se a semelhança, né? É a mesma pessoa. Eu gostaria de fazer aqui uma sugestão aos telespectadores. Eu acho que essas fotos muitas pessoas devem ter fotos desse tipo, com alguma história. Então, se você tem uma foto desse tipo com alguma história, mande uma cópia para nós, aqui para a Rede Televisão Bandeirantes, e mande a história, quer dizer, explicando como é que a foto aconteceu, que tipo de pessoa você pôde encontrar, e se você houve uma identificação ou não, porque eu acho que isso, para nós, contribuiria muito para os nossos estudos, e nós mostraremos essas fotos aqui. Muito obrigado, Ana Elsa. Divaldo, os jovens hoje se defrontam com um perigo terrível, que é o perigo dos tóxicos. O que você acha que se poderia fazer para se livrar os jovens dessa atração que é tão perigosa? Educando-os, dando-lhes segurança emocional, acabando com a hipocrisia que temos nós adultos em relação à juventude, mudando a nossa estrutura ético-filosófica, falando de Deus e eliminando os tabus, dando exemplo que eles constituam motivo de equilíbrio, amando-os, porque o amor é inegavelmente o melhor mecanismo de sustentação do emocional de alguém. A juventude foge para a droga porque está procurando uma maneira de afirmação. Não se sentindo realizada em si mesmo, procura mecanismos escapistas. Se nós lhe falarmos com franqueza e lhes mostrarmos a excelência de uma vida sadia, o bem-estar de uma consciência tranquila e a felicidade que advém da própria conduta reta, é óbvio que ao experimentar esses ingredientes que constituem a vida digna e social, os esportes trabalhados não na área competitiva, mas na necessidade do interrelacionamento, o jovem certamente deixará o mecanismo de evasão para viver a sua própria realidade. Vemos que sempre houve drogas na humanidade. Sempre o homem se utilizou de mecanismos de fuga em todas as épocas. Mas foi exatamente no período das grandes calamidades da Guerra Fria, depois da Coreia em particular, e depois das guerras do Sudeste Asiático,
quando houve a necessidade de arrebentar as velhas tradições da hipocrisia, para que a juventude pudesse afirmar-se que a droga veio preencher as lacunas que os pais haviam deixado à margem. Quando, nos anos 60, veio o pensamento hippieista de buscar o amor e a flor, ao invés de fazer a guerra, é que o jovem, observando que amor não é sexo e sexo não é amor, procurou mecanismos de fuga, derrapando para a psicose toxicômana. Mas no momento em que nós dermos à nossa família uma estrutura nas bases do Evangelho de Jesus, quando demonstrarmos que a fé não é um adorno, refiro-me à fé religiosa, e que a conduta não é um mecanismo de ocultar as nossas debilidades, que forte não é aquele que trai, é aquele que suborna, forte é aquele que se vence a si próprio. Quando demonstrarmos que vencedor não é aquele que conquista os outros, mas aquele que vence as próprias paixões. Os que estão ao nosso lado, automaticamente, pelo mimetismo, vincular-se-nos-ão e não terão necessidade de utilizar-se de todos esses mecanismos escapistas que têm levado não somente os jovens, mas a sociedade ao descalabro do desequilíbrio que reina em toda parte.